A lenda de Atlântida. Poucas histórias mexem tanto com a nossa imaginação, não é verdade? Mas por trás da imagem de uma supercivilização submersa, qual é a verdadeira origem de um dos mitos mais duradouros da história? Essa é a imagem que todo mundo tem na cabeça, né? Uma utopia de poder, de sabedoria, que foi simplesmente tragada pelas ondas num evento catastrófico. Uma civilização inteira que desapareceu para sempre sob o oceano. E aí é que está a grande questão. Para achar a resposta, a gente não precisa de mapas do tesouro ou de submarinos sofisticados. A gente precisa voltar no tempo, lá para a única fonte de toda essa lenda. Então, vamos mergulhar nisso. E é bem aqui que a gente já encontra a primeira grande surpresa. A história de Atlântida não vem de pergaminhos egípcios antigos ou de épicos perdidos. Ela vem inteirinha da mente de um único homem. É isso mesmo. As únicas fontes originais que mencionam Atlântida são essas duas obras de Platão. E o curioso é que ele não as apresentou como um registro histórico, não. Era parte de um debate filosófico. E Platão, olha, ele não economizou nos detalhes, não. Ele pintou um retrato de uma potência, assim, formidável. Lá no meio do Oceano Atlântico, uma confederação de reis que, movidos pela arrogância, decidiram que iam conquistar o mundo conhecido, começando por Atenas. E o fim deles foi tão dramático quanto o poder que eles tinham. Depois de serem derrotados pelos atenienses, os deuses puniram a arrogância deles. A ilha inteira afundou, se tornando, nas palavras do próprio Platão, um obstáculo de lama intransponível no meio do mar. E aqui, gente, tá o pulo do gato para entender tudo. A história de Atlântida nunca foi para ser um livro de história. Era uma alegoria, uma ferramenta literária, sabe? Com um propósito muito, mas muito específico. Então, o ponto central é este. Platão inventou a Atlântida para ser a grande vilã da história dele. Ele a usou como um espelho negativo para sua versão idealizada de Atenas. No fundo, era uma lição de moral bem direta. A arrogância e a ganância levam à ruína, enquanto a virtude e a moderação, que eram representadas por Atenas, triunfam. Para quem vivia na época de Platão, a intenção era bem clara. Mas, com o passar dos séculos, alguma coisa mudou. Aquela ficção filosófica começou a ser lida como se fosse um fato histórico perdido. Essa é a grande virada da nossa história. Como é que uma alegoria sobre arrogância se transformou nessa caça ao tesouro mundial por uma civilização perdida? É uma boa pergunta, não é? Agora, o que salta aos olhos aqui é esse abismo de tempo. Por mais de 2000 anos, Atlântida foi tratada exatamente como o que era, um mito. O próprio Aristóteles, que era aluno de Platão, descartou a história como invenção. Só que aí, no século XIX, tudo mudou drasticamente. Conheçam Ignatius Donnelly. Se existe um responsável por transformar a Atlântida nesse fenômeno que a gente conhece hoje, o nome dele é esse. Donnelly pegou a alegoria de Platão, tratou como se fosse história literal e propôs uma ideia bombástica. A Atlântida era a civilização mãe de toda a humanidade. O livro dele foi um sucesso estrondoso e, de repente, a busca começou para valer. E com essa ideia plantada na imaginação do público, a pergunta era inevitável. Se Atlântida foi real, onde é que ela está? A partir daí, a especulação simplesmente explodiu. E as teorias são fascinantes, cada uma mais criativa que a outra. Será que Platão se inspirou num evento real, como aquela gigantesca erupção vulcânica que devastou a civilização minoica em Santorini? Ou quem sabe a resposta está em ruínas submersas na Espanha? Tem até quem aponte para o olho do Saara na África, por sua semelhança com a descrição da capital de Atlântida. E acredite, a lista vai muito, mas muito além. Praticamente todos os cantos do planeta já foram sugeridos como o verdadeiro local de Atlântida. Do Mar do Norte ao Caribe, chegando até mesmo na Antártida. A busca se tornou uma obsessão global. Mas, depois de toda essa caça ao tesouro global, a gente chega na realidade científica. E o veredito de especialistas, classicistas, geólogos, arqueólogos é unânime. A Atlântida é um mito. Não existe um único artefato, uma ruína sequer, ou qualquer evidência geológica que comprove a existência desse continente. Então, a grande questão continua. Se não é real, por que continuamos tão obcecados? Talvez a resposta não esteja no fundo do mar, mas dentro de nós mesmos. E essa é a pergunta que realmente importa.
O que essa ficção de mais de 2 milênios tem que a torna tão poderosa, tão resistente ao tempo e aos fatos? No fundo, o poder de Atlântida está no que ela simboliza. É a fantasia de uma era de ouro, de um paraíso perdido. Ela mexe com o nosso fascínio pelo desconhecido, com a esperança de que ainda há grandes mistérios por aí. E claro, a lição original de Platão continua universal. É um aviso poderoso sobre os perigos da arrogância. E essa ideia, essa tela em branco, se tornou um terreno incrivelmente fértil para a criatividade, inspirando arte e histórias por séculos, independentemente de ser real ou não. Pense bem, das utopias de Francis Bacon, passando pelas aventuras de Júlio Verne, até chegar aos blockbusters da Disney e a incontáveis jogos e quadrinhos, Atlântida se tornou parte do nosso imaginário coletivo. Um mito que pode ser reinventado para sempre. São mais de 2.400 anos. Uma história que nasceu como uma ferramenta filosófica e que sobreviveu, se transformou e continua a nos cativar. É a prova definitiva do poder de uma boa história. Porque, no fim das contas, talvez a busca por Atlântida nunca tenha sido sobre encontrar um lugar específico em um mapa. Talvez a nossa busca por essa utopia perdida seja, na verdade, um espelho, um reflexo das nossas próprias esperanças por um mundo melhor e também dos nossos medos de cometer os mesmos erros de arrogância. No fim, o que essa busca diz sobre nós